Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala para vocês é o Lucas Oliveira. Sejam bem-vindos ao meu canal Otaku Kamikaze. Deixa o like, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a seita Templo do Povo, né? Ou o Templo do Povo também foi conhecido como Templo do Povo dos Discípulos de Cristo. Tudo começou com a mãe de um garoto chamado Jim Jones. Ela achou que tinha dado à luz ao Messias. Com isso, tudo começou a inovação de Jim Jones, né? Jim Jones, em 1992, ele tornou-se estudante em um seminário metodista, né, no qual foi expulso por defender a integração racial. Trabalhou também por algum tempo junto aos batistas do sétimo dia, mas também não deu certo por ele sempre defender a integração social. Jim Jones era uma pessoa que amava muito a religião e por isso ele tinha uma ideia própria. Em 1954, Jim Jones fez sua própria igreja, né? A igreja dele recebeu vários nomes, até adquirir a denominação definitiva de Plebs Temple Christian Church for Gospel, Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, em 1959. A igreja com a seita, ela começou a receber finanças de todos os lados, por pessoas influentes. Essas pessoas eram pessoas ricas, pessoas muito conhecidas nos Estados Unidos, pessoas que estavam ali para ajudar Jim Jones. Jim Jones tinha uma fala muito boa, as pessoas amavam ele pela sua conversa franca, pela sua conversa suave. Com isso, a igreja começou a receber donativos dessas pessoas. Jim Jones também vendia seus objetos pessoais no templo, na seita, na igreja, em suas reuniões. Vendia colares dele, pulseiras, anéis. Com isso ele levantava dinheiro. Jim Jones também começou a fazer alguns amuletos para ser vendidos durante as reuniões. Com isso ele conseguiu muito dinheiro. A igreja por si só conseguiu ter uma gravadora de disco própria. Ela também conseguiu ter uma estação de rádio própria. Com isso, a igreja começou a crescer. A seita crescia tanto que as caravanas chegavam de todos os lugares, de todos os lados, querendo ouvir o grande reverendo Jim Jones, né? O engraçado é que as pessoas que entregavam os folhetos para aquelas reuniões eram pessoas drogadas e pessoas de situação de rua, moradores de rua. Eles pegavam os folhetos e começavam a entregar ao centro da cidade, em todos os lugares. Com isso, a seita começou a crescer. A grande seita, ela teve uma grande reunião até na famosa Detroit, onde reuniu diversas pessoas. Nos anos 70, o Templo do Povo, chamado como seita, Templo de Adoração ou Templo dos Povos, ela reunia 3.000 pessoas. 80% dessas 3.000 pessoas eram afro-americanos extremamente pobres. Do nada, o Templo dos Povos, ou a seita denominada, de 3.000 pessoas passou-se a 20.000 pessoas. Isso em pouco tempo, cerca de menos de um mês. Com isso, o Templo dos Povos começou a crescer. Jim Jones ficou muito conhecido. Jim Jones virou o diretor local da Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos da América, onde ele residia. Ali, ele começou a defender algumas coisas que ele acreditava, principalmente como a integração racial. E com isso, ele teve uma briga diretamente com o governo, e o governo automaticamente expulsou ele como diretor. Ele não ficou muito tempo. Jim Jones, com sua esposa, criou uma organização dentro dessa seita, o Templo dos Povos, chamado Família Arco-Íris. Família Arco-Íris, Jim e sua esposa Marceline incentivavam os membros do templo a fazerem doações e adoções a pessoas de raças diferentes a deles, o famoso Rainbow Family, a família arco-íris. Com isso, todos os membros do Templo dos Povos começaram a doar
donativos, dinheiro para pessoas de diferentes raças raciais. E também começaram a adoção de crianças negras. Até Jim Jones com Marceline adotaram uma afro-americana, uma criança. Jim Jones foi atacado por racistas brancos depois dessa criação da família Arco-Íris. Os racistas ameaçavam a vida dele e dos membros do povo por estarem adotando crianças afro-americanas. Depois disso, o reverendo Jim Jones, assim conhecido, né, até esse momento, ele fez um discurso em 1961 sobre algo chamado apocalipse nuclear. Ele disse que o Brasil seria um local onde seria altamente calmo, altamente seguro para ele morar, depois de uma guerra nuclear que ia estourar no mundo. Ele disse que precisamente Belo Horizonte, Minas Gerais, seria o local mais seguro para ele e sua família morar e para toda a seita, Templo dos Povos. Jones veio com sua família para o Brasil. Depois de algum tempo, ele seguiu e foi ao Rio de Janeiro, em 1963. Ele pregava sua seita nas favelas cariocas. E assim a seita começou a crescer cada vez mais. Todo mundo queria ouvir Jim Jones. Jim Jones aceitava pobres, Jim Jones aceitava as pessoas de diferentes raças. Então todo mundo queria seguir ele. Seus princípios, suas ideias eram maravilhosas para aquelas pessoas. Depois de um tempo, Jones perde a cabeça. Jones começa a controlar as crianças de suas famílias. Jones começa a controlar as relações sexuais dos casais. Jones começa a controlar o dinheiro das pessoas do Templo dos Povos. E assim, todas as pessoas começam a sair devagar da seita. Com isso, ele consegue uma retomada e consegue crescer novamente a seita. Mas todos os membros começam a sair após descobrirem que iria acontecer uma chamada reunião de suicídio coletivo. Todos os membros começaram a sair. Todo mundo falando, não, reunião de suicídio coletivo, nós não vamos participar. Todo mundo falando disso. Então o reverendo Jim Jones acaba que faz rápido essa reunião antes que todos os membros comecem a sair. Jim Jones chamou todos a Johnstown, Guiana, para essa grande reunião. Ele contratou alguns homens armados para que, se as pessoas corressem, esses homens poderiam atirar em suas cabeças e matar elas. Ele começou fazendo uma bebida de cianeto para as crianças beberem primeiro. 300 crianças caem mortas por essa bebida de cianeto que ele ofereceu durante essa reunião. Após isso, algumas pessoas começam a correr. E essas pessoas também são mortas. Obrigado por assistir e fique com a parte 2.